Aí o Senhor falava para mim assim: grava um áudio, escreva tudo que você viu e fique na minha posição, porque ainda te mostrarei mais. Quando foi dia 4 de novembro, eu entrei dentro do meu quarto umas 5 horas da tarde. E eu senti assim um desejo muito grande de orar, de buscar a face de Deus. Muita vontade. Aí entrei dentro do meu quarto. Quando eu entrei dentro do meu quarto, eu senti o meu quarto muito claro. Eu senti uma claridade muito forte. Aí eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo. Aí eu senti que o Espírito Santo de Deus estava me tomando para me levar para outro lugar mais alto, um lugar diferente. Aí de repente, quando eu abri os olhos, eu não estava no meu quarto. Eu estava num local que é como se eu fosse uma mosquinha muito pequenininha, porque eu estava no centro da terra, como se fosse, a meu derredor fosse o mundo inteiro. E eu via minha cidade novamente. Aí eu conseguia ver o mundo todo, o mundo completo. E eu estava no meio, como se eu estivesse ali só para prestar atenção àquilo que eles iam me mostrar, que os anjos iam me mostrar. Aí, quando eu olhava os locais, havia muita cidade, era de noite. Havia milhões de cidades, muitas casas. É inexplicável. E eu via minha cidade também. Aí quando eu olhava, via a cidade, estava aquela iluminação linda, muito bonita, tudo de luz acesa, aquela fonte de iluminação no mundo inteiro. Era muito lindo, porque eram muitas casas, era muita cidade. Então todas juntas formavam uma coisa muito bonita, a beleza da luz. Aí quando eu olhava, de repente as casas, as cidades escurecendo, ia começando a escurecer. Aí eu começava a achar estranho aquilo lá. Eu olhava assim, ficava assim, vendo, e comecei a ficar olhando, prestando atenção. Aí eu olhava, eu via, tinha mais casas apagando a luz, com a luz apagada. Aí eu ficava impressionado com aquilo. Eu falava: uai, mas por que aquela cidade está apagando as luzes? Tá ficando treva, tá ficando escuro. Aí quando eu fui tentar falar, eu não consegui. Meus lábios estavam tipo, eu não sei, tava dominado, como fosse cerrado, sei lá, colado, não sei. Eu não tinha força para abrir a boca. Aí eu olhava, via mais da metade da cidade se escurecendo. Aí aquilo ali, comecei a ficar um pouco assustada. Quando eu avistei, bem longe, algo estranho vinha surgindo entre as cidades. Eu confesso a todos que eu senti um frio muito forte. Eu senti como fosse um medo, não sei, uma mistura de medo com uma frieza, como fosse um congelador aberto. Aí eu comecei a ficar
pensando, olhando e querendo falar com Deus. Eu falava dentro de mim só no pensamento, que é isso? Porque quando surgiu esse negócio estranho, eu comecei a ficar com medo, porque eu senti aquele frio. Era um frio muito forte, uma sensação muito horrível. Aí, da maneira que esse algo ruim vinha atravessando o meio das cidades, as casas iam ficando escuras. Aí, quando eu avistei os olhos de novo, era uma caveira. Era uma caveira tão gigante, que não tinha fim. Aí vinha aquela caveira com uma capa muito enorme. A capa dela era tão grande que cobria muitas casas, cobria muita cidade, como se a capa dela cobrisse umas 700.000 cidades. Não tem como explicar. É muito. A capa dela era muito grande. Aí eu comecei a ficar assustada, e da maneira que ela ia escurecendo a casa, jogando a capa em cima das casas, mas eu senti aquele gelo horrível, de baixo para cima. Era como se você entrasse dentro de uma geladeira, fosse limpar aquele freezer, aquele gelo horrível, estranho. Aí eu olhava assim, eu ficava pensando, eu falava assim, ué, mas por que tá fazendo isso? Ficava pensando e falando. E aquela enorme vontade de sair dali, porque eu estava com muito medo. Eu estava muito assustada. Aí ela vinha passando, e aonde ela passava, a capa dela cobria as casas todas. E as casas iam se apagando a luz. Aquela cidade toda iluminada, aquele mundo que estava todo iluminado, foi escurecendo. Foi escurecendo e foi ficando tudo escuro, mas eu via as casas. Aí eu levantava a cabeça para cima para ver se eu conseguia ver o rosto, porque eu vi os braços, vi o corpo, mas eu não conseguia ver o rosto, porque a capa dela, onde botava a cabeça, era muito grande, muito enorme. Aí eu levantei a cabeça para olhar, não conseguia ver, era tudo treva, tudo. Era tudo escuro, só via a capa. Aí do pescoço para baixo era esqueleto. Aí quando eu comecei a olhar pro lado da esquerda, de umas casas que já estava com a luz apagada, aí eu olhava, eu via pedaços de corte de pano preto esticado na porta da sala, do lado de fora, nos muros e nas janelas. Todas as casas que estavam escuras tinham um pedaço de pano estendido, esticado. Aí eu, em pensamento, eu falava para Deus, Senhor, o que significa isso? Esses panos esticados nas janelas, nas portas, nas grades de fora, nos muros, todas tinham um pedaço de pano esticado. Mas o Senhor não me falava nada. Ele ficava em silêncio. Eu continuei olhando. Aí de repente aquela caveira foi chegando mais para próximo do lado onde eu estava. Quando eu olhava, uma quarta parte
desse mundo estava toda em treva. Ela tinha conseguido escurecer mais da metade do mundo que eu estava. Aí quando ela foi chegando assim, mais próximo a mim, eu olhava para trás, tinha centenas ainda de cidades acesas, muitas ainda, muitas. Eu olhava, não tinha fim, aquele mundo grande. Só que eu tinha a impressão que era menos quantidade do que as outras que estavam escuras. As que estavam escuras parecia ser mais quantidade. Aí quando ela foi chegando mais para perto, aí ela foi aumentando os passos, ela vinha mais rápido. Aí ela abriu os braços e jogou a capa. Quando ela abriu os braços, que ela jogou a capa, que ainda conseguiu escurecer mais da metade de outras cidades. Aí eu senti um impacto muito forte, um barulho muito estranho. Quando eu olhei, foi 2 espadas. Foi pá! Aí veio uma espada de um lado e do outro, em forma de um X. Caiu na frente dela. Aquela espada, quando eu olhei para aquelas espadas, eram umas espadas gigantes. Tudo era grande, só eu que era pequenininha, porque eram muitas cidades. Então, quando eu olhei aquelas espadas enormes, muito gigante, caiu assim, em frente à caveira, de uma forma como fosse um X, de um lado e do outro. Aí eu olhava para aquela espada, umas espadas como fosse da cor de ouro, uma mistura de ouro com reflexo do sol. Eu não entendia. Aí quando eu olhava perto da espada, na espada mesmo, aquele reflexo lindo de ouro, aí tinha mancha de sangue na espada. Aí eu fiquei assim, em pensamento, eu falava assim, o que significa? Meu Deus, tudo isso? Aí eu só ouvi a voz de Deus falar para mim assim, acalma, depois tu irás saber. Aí na mesma hora, quando aquela espada atravessou assim no meio da caveira, eu senti aquela caveira dar uns gritos horríveis. Ela dava uns gritos horrível. Era uma mistura de carro com avião, eletrodoméstico, criança chorando, cachorro latindo, todo tipo de som que existe no mundo. Aí como se pegasse todo tipo de som que existisse e fizesse um som só. Era um som horrível, era um som muito horrível. Eu sentia ela puxando a capa para um lado, puxando a capa para o outro. E assim, um pouco meio desesperada, querendo ir para um lado, ela queria ir para a esquerda, aí parece que não conseguia, queria para a direita, não conseguia, queria ir para frente, não conseguia por causa das espadas. Queria voltar para trás, não conseguia, e eu sentia ela muito meio desesperada, e aquele gritos horrível, uns gritos estranhos que nunca ouvi aqui na terra. Aí quando eu olhava, eu via ela se derretendo como fosse um pó, como se ela estivesse dissolvendo. Aí eu olhava, eu via dissolvendo, virando tipo fumaça, como fosse uma poeirinha, sabe? Não sei explicar. Aí ela foi sumindo e dando aqueles gritos. Ela puxava a capa para um lado, puxava para o outro, e querendo ir para a esquerda. Aí algo impedia dela ir, ela queria ir para a direita, algo impedia ela ir, até que ela sumiu, desapareceu. Aí quando ela desapareceu, quando eu olhei à minha direita, nas partes que as casas não foram atingidas pela escuridão,
Aí tinha centenas de covas abertas. Muita cova. Tinha tanta cobra que não tinha como discernir quantas. Eu olhava assim, aquela terra vermelhinha. Eu falava, eu ficava pensando assim, mas por que tanta cova aberta? Aí eu comecei a chorar naquela visão. Porque era uma quantidade muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. Não tinha fim de cova aberta. Aí eu comecei a chorar, assim, tudo que eu fazia era chorar na visão. Quando eu vi aquelas covas abertas, eu senti muito desejo de chorar. Me deu uma angústia muito forte, uma tristeza. Aí quando eu olhava para o outro lado, eu via o número. Eu fiquei sem entender. Eu vi o número de 2016, como fosse ele estava entre os ares. Eu olhava assim para cima e via. Só que o 6 estava virado de cabeça para baixo. Aí eu olhava assim, eu via direitinho 2016. Só que o 6 ele estava de cabeça para baixo. Eu fiquei sem entender por que aquele 2016 estava de cabeça para baixo, o 6. Aí naquela mesma hora que eu comecei a ter um pranto de choro na visão, eu voltei em si.